Muito obrigada a todos vocês que acompanham o portal IF3M. Eu já peço para todos vocês compartilhar, curtir e também deixar os seus comentários. Bem, gente, olha, o nosso convidado de hoje, ele vem diretamente do Acre. Ele chama-se Francisco das Chagas, mas é conhecido como Dr. Luizinho. Ele é advogado, ele é teólogo e também contabilista, e ele está conosco agora e é nosso convidado. Muito obrigada por estar conosco e aceitar o nosso convite. Que agradeço, o prazer é todo meu de estar aqui nesta noite, né? Quando recebi o convite não poderia recusar, porque a entrevista ela é sempre um momento que deixa a gente à vontade para contar um pouco da história da gente, né? E por que a gente está nisso, né? Me diga uma coisa, o senhor sempre vem a Manaus? Sempre está aqui? Manaus é uma terra que eu amo também, né? Apesar de amar o estado do Acre, ser as minhas origens, né? Meu estado, eu amo o estado do Amazonas, né? Então, eu tenho família aqui no estado do Amazonas também, e eu estou aqui constantemente. Gosta do jaraquizinho frito com baião de dois? Comer o jaraqui, a gente não consegue mais sair, né? Vai e volta, né? Isso mesmo. O senhor nasceu no Acre mesmo? É acreano? Eu sou acreano, filho de Cruzeiro do Sul, filho de 2 seringueiros, Dona Maria da Glória e seu Paulo Nogueira da Silva. Ainda são vivos? Meu pai já faleceu com 56 anos. Jovem, né? 56 anos. Minha mãe ficou para criar os filhos na época, né? A nossa história é uma história de 7 filhos que um dia um seringueiro, Paulo Nogueira, coloca os 7 filhos numa canoa e rema 5 dias para trazer para dentro da cidade de Cruzeiro do Sul. Nossa. Porque ele queria que os filhos estudassem. Esses filhos estudassem. E esses filhos foram estudar e hoje todos são formados, né? Ele não teve oportunidade de ver esses filhos formados, mas a gente guarda esse contexto dessa história desse homem aguerrido, desse seringueiro analfabeto que trouxe os filhos para estudar na cidade, né? Então, essa história, um pouquinho da história do Dr. Luizinho, conhecido no estado do Acre, como se tornou doutor, né? Como se tornou doutor. E esse reconhecimento é do povo acreano, que me dá o título de doutor. Olha, que bom. E o que veio primeiro? Qual a faculdade que veio primeiro? Primeiro veio contabilidade, né? E depois eu tinha uma opção entre fazer filosofia e teologia. E acabei optando por um princípio religioso, por fazer teologia. Aí, paralelamente a isso, veio direito. Me formei na UBRA em Manaus, tive o privilégio de me formar na UBRA em Manaus na época, né? E depois fiz pós-graduação, depois fiz um pouco de licenciatura em História, ainda não terminei essa licenciatura em História. Então, basicamente, eu passei minha vida inteira estudando. E em 2022, eu tive um convite de voltar para o estado do Acre. Nesse convite, eu falei que só retornaria para o estado do Acre se fosse para fazer um projeto político, para ajudar meus irmãos acreanos. E aí foi muito bem aceito pelo grupo que me convidou. E aí começou todo um contexto político, entendendo, em torno do meu nome. Primeiro era um lançamento de uma candidatura a senador. E aí depois o grupo entendeu que como senador não resolveria os problemas e acabaram que emplacando uma pré-candidatura de governador do estado do Acre. E o senhor já tinha pretensão política? A política o senhor já tinha essa intenção? Eu não tinha basicamente uma intenção, eu já tinha dirigido os vários partidos. Mas assim, nunca imaginei que poderia estar num contexto como um personagem político, uma figura política. Então assim, o grupo que me colocou na condição de pré-candidato a governador, foi ele que escolheu. Depois eu comecei a entender tudo isso que estava acontecendo, né? E fui aceitando isso e aceitando. E onde eu chego no estado do Acre hoje, o povo já começa a chamar meu governador. Então, ou seja... doutor Luizinho, eu fico imaginando assim, né? O senhor contou aí um pouco a história, contando um pouco da sua história, viu, gente? A história dele é um pouquinho que nós estamos ouvindo aqui, você que está nos acompanhando aí do outro lado. Imagina, um filho de seringueiro, né? Como o senhor falou, o seu pai ele era analfabeto, né? E de repente, né, um filho, né, que os filhos, na verdade, colocou para estudar e futuramente aí, quem sabe, né, um futuro governador aí do Acre. O senhor já teve a noção da missão
se o senhor eleito governador em 2026, a missão que o senhor vai carregar com o senhor? Eu acho que isso não poderia ser diferente. Eu acho que, pelo contexto histórico do estado do Acre, ter um filho de um seringueiro governador do estado do Acre era a coisa mais natural que teria que acontecer. Acho que não poderia ser diferente, porque aquele estado ele foi construído pelos seringueiros, né? Os seringueiros lutaram para ter o estado do Acre. Sim. Com a Revolução Acreana, lutaram para ter o estado do Acre e tirar da Bolívia esse estado. Talvez a gente costuma dizer que nesse contexto histórico, o estado do Acre foi o único estado da Federação Brasileira que lutou para se pertencer ao Brasil, né? E isso foi construído por aqueles seringueiros, migrantes que saíram do Nordeste em busca de novas oportunidades e chegaram num estado e se depararam com outra situação, outra realidade, né? Então, nada mais justo que nós temos hoje no estado do Acre um filho de um seringueiro governando o estado do Acre, porque só ele carrega no seu sangue, na sua origem, a construção de um estado que hoje existe praticamente abandonado, perdido, sem oportunidade de emprego, sem nada, e com aquele sentimento patriarcal que nasce daquele homem nordestino, entendeu? Sim. E que a oligarquia predominante, ela dominou isso e quase que esses filhos desses nordestinos não conseguem ter muito espaço na política. Eu acho que essa missão que me vem agora é uma missão dada por Deus para que eu possa governar o estado do Acre e trazer para nossas famílias acreanas oportunidade, geração de emprego e renda, porque é o que nós faltamos no nosso estado. Hoje seria, claro, né, o senhor vendo, né, o senhor é acreano, mora lá, qual a maior dificuldade que o senhor vê hoje? Né, o senhor falou aí, falta de oportunidades, né, falta de emprego, falta de renda, mas dentre essas, né, todos esses problemas, qual o maior problema que o senhor vê que o Acre, né, ele carrega hoje? Que o senhor, se eleito em 2026, faria para mudar? Quando eu recebi o convite não, quando começaram a me lançar nessa candidatura de pré-candidato a governador do estado do Acre, eu fui começar a pensar sobre as coisas mais essenciais que o Acre faltava. Depois de ter vindo de fora, visto o desenvolvimento econômico acontecer em outros estados, a gente começou a entender o que nós poderíamos fazer para mudar o contexto dessa história do estado do Acre, né? E eu fui pedindo direção a Deus sobre isso. E Deus foi me dentro da missão, Deus foi me dando o projeto de desenvolvimento econômico para o estado do Acre. Eu costumo dizer que esse projeto de governar o Acre, ele não é meu. Eu sou apenas um instrumento utilizado por Deus. Porque Deus me deu as 7 missões, as 7 metas, diretrizes, para que o Acre possa crescer, para que o Acre possa se desenvolver e, com isso, gerar emprego e renda para as nossas famílias acreanas. Primeiro, a gente tem que industrializar o Acre, que é a coisa que está faltando para gerar emprego e renda. Eu não conheço um país no mundo que teve, ou estado no mundo, que teve a proeza de superar a renda, as armadilhas da renda média ou sair da pobreza sem indústria, né? A gente tem aí o contexto do agronegócio, da pecuária, mas não distribui renda. O quanto a indústria, você pode ver os estados que têm indústria, eles são crescidos, são grandes, né? Depois a gente começou a pensar nesse contexto aí de governo e começa a surgir outras metas também que a gente tem que fazer. Nós precisamos criar um banco de fomento, por exemplo, do estado do Acre. Também não consegue ter aceleração da economia se a gente não tiver um banco de fomento, né? A gente precisa tirar o servidor público do estado do Acre do superendividamento, porque ele está super endividado. A gente precisa ter um plano de recuperação da saúde financeira do servidor público do estado do Acre, hein? E depois nós precisamos criar o plano anti-enchente, porque quando começa a chover naquela região, o estado do Acre fica, quase a maioria da cidade fica embaixo d'água. Então a gente começou a pensar no projeto que é o Espinha Dorsal, que é um projeto feito por
por arquitetos e engenheiros. Olha, legal. Das 7 lagoas artificiais, que antes de Brasileia vão criar as eclusas de contenção e as comportas que vão reduzir esse volume de água que alaga essas cidades circunvizinhas. Eu imagino, né? Quantas pessoas não são prejudicadas? São prejudicadas, né? E também a gente precisa construir a faculdade do PIA para o desenvolvimento econômico do Estado. Nós precisamos, depois de tirar o servidor público do superendividamento, nós precisamos pensar na questão do plano anti-enchente para dentro do Estado do Acre, né? Que esse é um projeto que já está sendo trabalhado por engenheiros, arquitetos, do grupo de trabalho, né? Que estão nos ajudando nessa construção do novo Acre, e também as 60 mil casas populares que nós pretendemos construir ao longo de 6 anos. São casas populares que o governo ele não vai dar grátis, ele vai ter uma parcela mínima que o pai de família tem que pagar para o governo. Em 30 anos, por exemplo, a gente vai entregar essa casa, entendido, com os utensílios básicos dentro, geladeira, que maravilha, do ar-condicionado, entendido? Já mobiliada. Dando dignidade ao pai de família que ele precisa, né? A gente tem que criar um governo que seja um governo que devolva a dignidade ao povo acreano. Então é esse o nosso contexto. E sem falar, nós não podemos esquecer da questão da saúde. O Estado do Acre hoje ela tem uma saúde precária. Se o pai de família chega mais ou menos 12 horas nos pronto-socorros e vai atendido 18 horas da tarde. Nossa. Então nós temos uma meta para desafogar essas filas, que é contratando residências médicas. São poucos médicos, São doutor? poucos médicos, né? E aí é muito problema, né, de saúde, e aí acaba que congestionando. Nós temos uma saúde precária. Nós pretendemos resolver com os 3 grandes complexos de saúde que este governo ele pretende criar. Hoje tem quantos hospitais lá? O senhor sabe dizer? O Estado do Acre tem 2 hospitais. Tem 2 hospitais, um pronto-socorro, uma fundação hospitalar, entendeu? Mas que eu acho que deixa muito a desejar. Né? A gente pretende criar esses 3 complexos de saúde que venham todas as áreas multidisciplinares da área de saúde que possa atender a população. O senhor sabe dizer quantos habitantes hoje? Hoje o Estado do Acre o Estado do Acre inteiro, quase 900 mil habitantes. O Estado do Acre inteiro. A capital é quase 300 mil habitantes, 279. Mesmo assim, para 3 hospitais, muito pouco. Muito pouco. Pouco mesmo. Muito obrigada a todos vocês que estão acompanhando o portal IF3M. Olha, eu peço para vocês curtirem, compartilharem e também deixarem os seus comentários. Nós estamos recebendo hoje ele, que chama-se Francisco das Chagas, mas ele é conhecido como Doutor Luizinho. Você está conhecendo um pouco da história deste homem, viu? Que é advogado, que é contabilista, é teólogo, e ele, olha, em 2026 ele promete, tá? Ele vem pré-candidato a governador do Acre. Então você aí do Acre, olha, fique atento, tá? Você está conhecendo um pouco da história dele. Bem, vamos lá. E o senhor contou aí um pouco, né, da situação do Acre, né, que vem passando, questão de saúde, né, questão também, como é que se diz? Saúde, o que mais que ele falou? Moradia. Ah, tá. O senhor falou a questão da saúde, da moradia. E como é que está a questão ali do Estado em relação à segurança pública? Pois é. O nosso Estado, ele está muito crítico com relação à segurança pública, né? Até porque é um Estado de tríplice fronteira, né? Então você tem todo um contexto, né, que demanda da criminalidade, etc. A gente precisa ter um governo que coloque a segurança pública também em primeiro lugar, mas que deva se preocupar, acima de tudo, com geração de emprego e renda. Porque assim, essa falta de emprego, essa falta de oportunidade, leva muita gente para a criminalidade em qualquer estado da Federação Brasileira, né? E quando você consegue trazer um estado que emprega, um estado que gera oportunidade, a gente vai ter criminalidade, porque é um fato social em qualquer sociedade. Verdade. Mas eu acho que a gente precisa, em primeiro lugar, estruturar uma segurança pública, dando mais condições para a polícia militar, para a polícia civil, aparelhando com mais
como é que se diz? Equipamento Viatura, equipamentos de segurança, para que eles possam desenvolver um ótimo trabalho. A gente costuma dizer que nesse futuro governo a gente vai priorizar duas áreas, educação e segurança pública. A gente vai priorizar principalmente a polícia militar. E elas caminham juntas, porque elas caminham juntas, entendeu? Então, às vezes, esse problema de educação é refletido na rua com a criminalidade. Sim, com certeza. A gente precisa criar um Estado em que ele, acima de tudo, ele tenha educação e consiga diminuir mais esse índice da criminalidade. Agora, uma das coisas que eu sempre falo, que essa questão de criminalidade, ela é lastrada no país inteiro. No país inteiro, né? Inteiro. E a gente está muito preocupado com aquele crimezinho que acontece ali embaixo, que é o crime do roubo do celular, que é o crime do assalto, que tal. Quando sou perguntado sobre essa pergunta, eu costumo dizer assim, a gente tem que se preocupar mais com o crime, o Coral Right, né? Que é o crime do colarinho branco. Esse mata muito mais que aquele indivíduo que foi ali, roubou um celular, que fez um assalto, né? O crime do colarinho branco. Esse rouba muito dinheiro da merenda escolar, sim, rouba muito dinheiro, tira muito dinheiro da saúde, entendeu? E esse mata muito mais. Eu acho que a gente tem que ter um governo, uma governança íntegra, que privilegie a saída do recurso público desde sua origem e chegue lá no destino íntegro. Porque muitas vezes não chega. Não chega. Né? E isso aí é o que é mais grave, entendeu? Lógico que esses problemas de crimes, entendido, de pequena condição, que é lá o roubo de celular, sabe? Eles estão mais evidentes no nosso dia a dia, né? Estão mais evidentes. Então a sociedade está muito focada nessa questão daquele crimezinho que acontece ali. Mas o que mais nos mata é o crime que acontece no andar de cima. Então a gente tem que preocupar. Que está na Câmara Municipal, que está na Assembleia, que está no governo, que está na Prefeitura. Isso não é evidente, isso é escondido. Né? Isso quando vem à tona, entendido, já quase não é mais surpresa. Mas é que a gente vai fazer um governo que seja muito preocupado com a segurança pública e que também se preocupe com o recurso público, né, que é do povo. Eu tenho uma pergunta para lhe fazer, e eu queria que o senhor fosse bem objetivo. Estamos sabendo aqui, você está acompanhando quem é o Francisco das Chagas. E agora eu quero saber quem é o Dr. Luizinho. Quem é esse homem? Esse homem, ele é um homem que muito temente a Deus, em primeiro lugar, até pelo meu contexto de conhecimento teológico. Né? Ele é um menino que vem dos seringais, que chega na cidade em busca de oportunidades, não encontra, tenta a vida formal de ser um vendedor, né, de tentar alguma coisa para sobreviver, depois e sempre estudando, nunca larguei o banco da escola, até hoje estudo muito, e ele é uma pessoa que recebeu uma missão de Deus para libertar o meu povo acreano, no caso, dando dignidade, devolvendo a dignidade a ele, dando dignidade a eles através de emprego, através de oportunidade, através de renda. Então o Dr. Luizinho é uma pessoa que pensa muito no próximo. Eu vi que o senhor está emocionado, essa pergunta acabou lhe emocionando. Eu penso muito no próximo e eu costumo dizer assim, eu larguei o conforto da cidade grande para ir morar no meu estado do Acre com essa missão. E isso eu tenho perguntado para Deus todos os dias por que Deus me deu esta missão. E ele fala que eu escolhi na história da humanidade sempre pessoas para fazer isso, porque o meu povo precisa ser resgatado, o meu povo precisa de uma nova direção. Dr. Luizinho é isso, uma pessoa simples, uma pessoa humilde, entendeu? Que se comove com a dor do próximo, de que independente de onde chegou, consegue ver no seu semelhante a empatia, que é a coisa mais importante que tem no ser humano, e dignidade. Tem uma pergunta aqui, o fomento aos micros e médios empresários, onde é gerado muito emprego, se eleito, como gerar oportunidades?
vão gerar oportunidades. A gente precisa, nessas 7 metas de desenvolvimento econômico do Estado do Acre, nós temos a meta de criar o Banco de Fomento, Crédito e Desenvolvimento do Estado. Porque nós acreditamos que a micro, pequena, média empresa, ela precisa acessar o crédito com uma taxa de juros baixa, desburocratizar o ambiente empresarial, porque isso tem dificultado muito do empresário se manter no mercado, né, para que ele possa expandir o seu negócio e gerar emprego ali dentro. Então, a gente entende que é dessa forma que a gente consegue fazer com que essa fomentação das empresas aconteça. É acesso ao crédito, taxa de juros baixa, né? Criar um banco de fomento que saiba a realidade da população acreana, né? E desburocratizar o ambiente empresarial, né? Nos governos. Então, porque quando o empresário acessa o crédito, ele consegue implantar mais equipamento dentro da sua empresa e consegue fazer contratações. Agora, se ele não tem capital, se não tem dinheiro, ele não consegue contratar, ele não consegue avançar. Eu acho que a gente precisa ter um banco de fomento, crédito e desenvolvimento no Estado. Nossa meta é criar o próprio banco de fomento do Estado. Entendi. Vamos falar um pouco de mobilidade urbana? Bora. Como que, nessa questão, como que é o Estado do Acre? O Estado do Acre precisa ser melhorado muito a infraestrutura, né? Não consegue fazer mobilidade urbana sem uma infraestrutura adequada. Acho que, para ter ideia, atualmente, que o Estado do Acre está recebendo um viaduto. Sério? Hoje ele está recebendo eu não conheço o Acre, sabia? Só hoje mesmo que ele está recebendo um viaduto e o povo está encantado com esse viaduto. Então, assim, a gente precisa trabalhar essa questão de mobilidade urbana, pensando naquelas pessoas, entendeu? Que precisam se locomover. Esse direito de ir é um direito de todo mundo. Sim, com certeza. Entendeu? E a gente precisa incluir todo mundo na questão da mobilidade urbana. A gente precisa ter um transporte público, entendido, que seja efetivo para a comunidade, para a sociedade. A gente precisa ter estradas, a gente precisa ter infraestrutura, a gente precisa ter tudo isso. Essa entrevista com o Dr. Luizinho, ele que é diretamente do Acre e que em 2026 pretende vir pré-candidato ao governo ali daquele estado. Muito obrigada a todos vocês. Curta, compartilhe e deixe os seus comentários. E até a próxima.